Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere sempre aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019. Karina, há um julgamento conjunto de duas ações que são destaque dessa semana, da sessão da quarta, da quinta-feira e que provavelmente também serão o destaque da próxima semana, pelo menos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Trata-se aqui do julgamento sobre se houve ou não omissão do Congresso Nacional para legislar em relação à criminalização da homofobia. Exatamente, Cadu, um tema bastante polêmico, cujo julgamento se iniciou na quarta-feira, com a leitura do relatório pelo ministro Celso de Mello na ação direta de inconstitucionalidade, também do ministro Edson Fachin no mandado de injunção, essas duas ações tratando desse mesmo pano de fundo, essa omissão legislativa para a criminalização da homofobia, trazendo como suporte de fundamentação artigos da Constituição que determinariam que o poder público fosse obrigado a legislar sobre esse assunto para proteger essas minorias. E aí os argumentos trazidos são de violações de dispositivos do artigo 5º da Constituição, inclusive o princípio da proporcionalidade, em razão da proteção deficiente do Estado para alcançar e atingir essas minorias que são, de uma certa forma, vítimas de um preconceito, e até se traz a lei do racismo, também para que o Supremo pudesse dar uma interpretação à lei do racismo para criminalizar, enquanto não houver uma lei efetivamente que trate da matéria. Mas na quarta-feira, apenas os relatórios foram feitos e as sustentações orais apresentadas, a sessão toda dedicada nessa dinâmica para esses dois julgamentos. E na quinta-feira, o ministro Celso de Mello iniciou o seu voto, ainda não concluído. Disse ele que o seu voto tem aproximadamente 130 páginas e que ele, durante toda a sessão da quinta-feira em que proferiu o seu voto, estaria quase na metade do voto que ele preparou e que, portanto, na próxima semana, na quarta-feira, deve ser retomado o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade e do mandado de injunção, mas com a continuidade do voto do ministro Celso de Mello. São 18 itens ou 18 tópicos no seu voto. Ele seguiu na quinta-feira até o 11º e disse que a partir do 12º ponto ele iria efetivamente já caminhar para as conclusões e as soluções para o caso que foi apresentado na ação direta de inconstitucionalidade, da qual ele é relator. Então, vamos ter que aguardar ainda a próxima semana para ter a conclusão do voto, embora o ministro já tenha sinalizado algumas situações que já ficaram concretizadas e que já dá para a gente poder analisar de uma certa forma até onde ele foi com relação a alguns pontos. Por exemplo, o ministro disse que o Poder Judiciário não pode criminalizar a homofobia porque o próprio artigo 5º diz que é preciso que se respeite o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o define. Então, para definir um crime, somente o Congresso Nacional é quem pode fazê-lo. Um dos pedidos na ação direta de inconstitucionalidade por omissão era que houvesse, até que a edição de uma lei, que o Supremo responsabilizasse o Estado para garantir às vítimas uma indenização até que a lei fosse criada. E nesse ponto, todos os ministros já votaram e acompanharam o relator para entender que em sede de controle objetivo, em sede de controle de constitucionalidade num processo objetivo, como é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não cabe esse tipo de pedido de indenização que poderia ser viabilizado em ações individuais. Então, esses pontos a gente já tem bastante claros que foram parte do voto do ministro Celso de Mello. Mas, no mais, teremos que aguardar a próxima sessão plenária. De qualquer maneira, um julgamento histórico, mesmo que não concluído, e nós vamos rever agora os principais momentos exatamente a partir da sessão da quarta-feira. Mas, como vimos, portanto, o plenário do STF discutindo se há essa omissão legislativa ou não para a criminalização da homofobia em duas ações que tratam da suposta omissão do Congresso Nacional em votar projeto de lei que efetive a criminalização específica para atos de homofobia e transfobia. Vamos ver na reportagem os antecedentes e os números deste debate que chega ao plenário da Suprema Corte do país. Em 2017, um assassinato chocou o país e repercutiu internacionalmente. A travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foi espancada e depois morta a tiros em uma rua de Fortaleza, Ceará. 12 pessoas foram acusadas de envolvimento no crime.
Casos contra gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros têm colocado o Brasil em estatísticas alarmantes, à frente, por exemplo, do Oriente Médio e do Norte da África, onde existe pena de morte para práticas homoafetivas. Segundo o Grupo Gay da Bahia, no Brasil, em 2017, data do último levantamento, 445 pessoas foram assassinadas por motivações relacionadas à sexualidade. Do total, 194 eram gays, 191 trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais que tentaram ajudar alguma vítima. Mas não são só os assassinatos que chamam a atenção. Alexandre, em 2017, foi expulso de um clube em Brasília. Ele conta que foi vítima de homofobia depois de abraçar um amigo. Perguntou o que a gente estava fazendo naquele momento, por que estava lá, se, a gente não podia se namorar lá. E a minha atitude foi gravar aquilo porque eu fiquei chocado. A homofobia no Brasil não é crime. Geralmente, quem passa por essa situação e decide denunciar, procura uma delegacia. Aqui em Brasília, a Polícia Civil criou em 2016 a DECRIM, que recebe esse tipo de denúncia. No ano passado, 56 casos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero foram registrados pelos agentes. Aqui na delegacia é feito um termo circunstanciado de ocorrência. E esse termo circunstanciado, a pessoa não é presa em flagrante se ela assinar um compromisso de comparecer em juízo. Então, hoje, nós não temos a prisão em flagrante no caso de uma ofensa em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. O julgamento do tema começou na sessão plenária da quarta-feira. A Procuradoria, os autores dos processos e os chamados amiticúria ou amigos da Corte se manifestaram sobre o assunto logo depois da apresentação dos relatórios dos dois processos. Ao se manifestar a favor da criminalização da homofobia e transfobia no Brasil, o vice-procurador-geral da República citou que 420 pessoas morreram no país nos últimos anos por serem gays e lésbicas. Afirmou que a Constituição exige superação de preconceitos e solução pacífica. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas é um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? A nossa Constituição, mais uma vez, estabelece um pluralismo político, pluralismo religioso, pluralismo de visões culturais. Não há uma supremacia de uma cultura sobre a outra. Também falaram a favor de criminalizar a homofobia e transfobia, as responsáveis pelas ações, a Ação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros e o Partido Popular Socialista, além de entidades que representam pessoas LGBTI. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Já a Advocacia Geral da União, o Senado Federal, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos são contra as ações. Um dos argumentos é que a discussão deve ocorrer entre os parlamentares e ainda que não há omissão do Congresso. Inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate. Não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal. Portanto, para nos situarmos, na sessão da quarta-feira, apresentados os relatórios do ministro Celso de Mello e do ministro Edson Fachin nos dois processos, há sustentações orais e, a partir daí, a expectativa para os votos dos relatores. Na sessão da quinta-feira, tivemos o voto do ministro Celso de Mello. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias.
Estamos de volta com o Plenárias. Em destaque na semana, o julgamento conjunto de duas ações que tratam da suposta omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a chamada criminalização da homofobia. Karina, como eu disse, duas ações. Uma ação de inconstitucionalidade por omissão, de relatoria do ministro Celso de Mello, e o mandado de injunção de relatoria do ministro Edson Fachin. Esses dois dispositivos, ou melhor, estes dois instrumentos, são uma inovação que aconteceu no processo judiciário. Após a Constituição de 88, não é, Cadu? De forma inédita, a Constituição já prevendo, vamos dizer assim, o legislador constituinte já prevendo que para vários assuntos em que ele deixou à disposição do legislador a regulamentação daquele direito constitucional poderia demorar, foram criados dois institutos, duas ações, uma de caráter individual e a outra podendo ser proposta por alguns legitimados, que a gente chama, especificados ali no artigo 103 da Constituição, para a propositura dessas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. No artigo 5º, prevê que toda vez que um direito, uma liberdade fundamental, um direito fundamental estiver sendo violado em razão da ausência de uma lei ou de um ato normativo que o regulamente para que o cidadão possa exercitá-lo, é cabível mandado de injunção para provocar o Poder Judiciário a dar uma solução, já que o Supremo Tribunal Federal, como uma das suas principais funções, é ser o guardião da Constituição. Então, se existe um direito constitucional previsto que não pode ser exercitado por ausência de lei, o Supremo é instado a se manifestar numa forma de garantir que aquele direito seja executado de toda forma. Para que o Poder Legislativo legisle? O Poder Judiciário não pode obrigar o Legislativo a criar a norma, mas o objetivo seria, num primeiro momento, dar ciência ao Poder Legislativo, ou ao Executivo, ou à autoridade que tem que deflagrar esse processo, né, para a criação dessa lei ou do ato normativo, para que ele saiba dessa omissão e assim haja, afastando qualquer tipo de omissão. E a ação direta de inconstitucionalidade da mesma forma. Então, essas duas ações, elas foram criadas pela Constituição de 88 e visam justamente quanto à conduta do poder público, quando ele não age, quando a Constituição obriga que ele faça a lei ou o ato normativo. Então, isso seria uma inconstitucionalidade por omissão. E é justamente nesse sentido que vem essas duas ações. Dizer que o Poder Legislativo, em razão da vedação de condutas discriminatórias previstas lá no artigo 5º de liberdades discriminatórias, deveria legislar sobre a homofobia e a transfobia e não fez. Vem ao Supremo para que o Supremo possa, de uma certa forma, resguardar esse direito a essa minoria que tem sido vítima desses atos de agressão e até mesmo de homicídios, como a gente vai ver, inclusive, nesses trechos do voto do ministro Celso de Mello, que ele, de uma forma bastante didática e aprofundada, muito elogiado o voto do ministro Celso de Mello, embora ainda não finalizado, ele traz uma riqueza de detalhes, trazendo toda essa situação que é colocada nas duas ações. Mas pois é, Karina. Vamos aguardar ainda o voto do ministro. Exatamente, que já foi iniciado, mas ainda não foi finalizado. O Supremo retomou, vimos na quarta-feira, a apresentação dos relatórios, sustentações orais, e na quinta-feira foi retomado o julgamento das ações que discutem a criminalização da homofobia e da transfobia. O decano, ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, dividiu o elogiado voto em 18 pontos. Logo no início da sessão, o ministro Celso de Mello explicou que o voto dele é extenso pela complexidade e delicadeza do tema. O decano dividiu o voto em 18 pontos. Fez um levantamento histórico e relembrou os julgamentos do STF sobre a união homoafetiva e a possibilidade de alterar nome e gênero no registro civil de transgêneros e transexuais sem a necessidade de cirurgia. Também destacou que, frequentemente, a população LGBTI é vítima de preconceitos e discriminações. Serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem
a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa. Para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. O ministro também negou 2 pedidos das autoras das ações. O primeiro, não cabe obrigar o Estado a pagar indenização coletiva às vítimas de homofobia e transfobia. E outro de que não compete ao STF tornar esses atos crime. Entendo que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. É que a pretensão e referência veicula, segundo entendo, clara transgressão ao postulado constitucional da separação de poderes e também ofensa manifesta ao princípio da reserva absoluta de lei formal em matéria de índole penal. A definição típica das condutas delituosas está subordinada, como todos sabemos, ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei formal, inciso 39 do artigo 5º, que consta do nosso catálogo de direitos fundamentais, o que inviabiliza qualquer pleito cujo acolhimento implique desconsideração dessa garantia fundamental, segundo a qual não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, excluída, portanto, a possibilidade de utilização de provimento jurisdicional como sucedâneo de norma legal. O voto do ministro Celso de Mello não foi concluído nesta quinta-feira e continua na próxima sessão. Os ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso declararam que o voto do ministro é histórico. Pois é, no anunciado por ele mesmo longo voto do ministro Celso de Mello, diversos pontos foram abordados sobre a questão, a começar pela própria história de perseguição, na própria lei, desde os tempos do Brasil colônia aos homossexuais. Vamos rever este e outros pontos do voto. Iremos constatar a maneira cruel e terrivelmente impiedosa com que as autoridades da coroa real portuguesa perseguiram e reprimiram os homossexuais, não só no Portugal continental, mas em todas as suas colônias ultramarinas, inclusive no Brasil. E é interessante observar que as ordenações do reino, e eu me refiro às 3, as ordenações afonsinas de 1446, as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603, marcadas por evidente hostilidade aos atos de sodomia, também qualificada a sodomia por esses estatutos régios como, aspas, pecado nefando, fecha aspas, ou, na palavra, não é, do Lord Alfred Douglas, o amor que não ousa dizer o seu nome, o pecado nefando que não deve sequer ser pronunciado, mas essa é uma expressão das ordenações do reino. Ou na expressão literal também naqueles textos, como coisa, aspas, coisa indigna de se exprimir com palavras. O amor que não ousa dizer o seu nome, pecado nefando, aspas, coisa indigna de se exprimir com palavras, coisa da qual não se pode falar sem vergonha, sem aspas, fecham-se as aspas, ordenações do reino. Pois bem, tais estatutos régios combinaram sanções gravíssimas, que viabilizavam até mesmo a imposição do supplicium extremum, vale dizer, da pena de morte. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a introdução da tortura no título referente à sodomia, sempre que houvesse culpados ou indícios de culpa, que conforme o direito bastassem, o sujeito era enviado para o tormento, para que revelasse os parceiros e quaisquer outras pessoas que tivessem cometido sodomia ou soubessem de sua prática.
A tortura de réus negativos ou vacilantes foi um procedimento judiciário comum nos códigos legislativos europeus. Em Portugal, a preocupação com a utilização da técnica como forma de arrancar as confissões era tamanha que as ordenações manuelinas aconselhavam que não fossem aplicadas seguidas sessões de tormento ao mesmo réu para que, com medo da dor, ratificasse uma falsa confissão. Mas as 3 ordenações, ela conclui, não foram os únicos códigos legislativos portugueses que censuraram e penalizaram sodomitas e praticantes de molície. As chamadas leis extravagantes também tiveram o mesmo objetivo. Em 1571, uma lei extravagante promulgada por Dom Sebastião ditava que as pessoas que com outros do mesmo sexo cometerem o pecado de molície serão castigadas gravemente com o degredo de galés e outras penas extraordinárias, segundo o modo e perseverança do pecado. Em 1606, o rei Felipe II de Portugal, Felipe III da Espanha, ratificou a lei de Dom Sebastião contra a molície, em que se determinava que os culpados fossem presos e, sendo peões, recebessem a pena vil do açoite com baraço e pregão, devendo ser degradados por 7 anos para as galés. Em caso de pessoas de melhor qualidade, seriam então degradados para Angola, sem remissão. Todavia, os reincidentes mais devassos e escandalosos poderiam ser condenados à morte e morte na fogueira, observe-se. Isso significa que também os homossexuais e também, igualmente, os integrantes de toda a comunidade LGBT têm o direito de receber a igual proteção das leis, a igual proteção do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer medida que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão ou de sua orientação sexual, ou de sua identidade de gênero. E essa afirmação, senhores ministros, mais do que simples proclamação retórica, traduz o reconhecimento que emerge do quadro das liberdades públicas, de que o Estado não pode tolerar comportamentos nem formular prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a exclusão jurídica de grupos minoritários ou não que integram a comunhão nacional. Já na segunda parte da sessão, ao finalizar o 11º dos 18 pontos do voto, o ministro deixa clara a posição sobre o papel do Poder Legislativo no caso, conforme o debate proposto na ação de inconstitucionalidade por omissão. A imposição constitucional de legislar de um lado e a situação de omissão abusiva no adimplemento da prestação legislativa de outro, caracterizada esta última, diante do estado de demora do legislador pela superação excessiva de prazo razoável, qualificam-se, desse modo, como requisitos condicionantes da declaração de inconstitucionalidade por omissão. Isso significa, portanto, que a ação direta por omissão deve ser vista e qualificada como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia pela inaceitável omissão do poder público, impedindo-se, desse modo, que se degrade a Constituição à inadmissível condição subalterna de um estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador comum. A ação direta por omissão, por isso mesmo, deve traduzir significativa reação jurisdicional autorizada pela Carta Política, que a forjou como instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Constituição, consideradas as graves consequências que decorrem do desrespeito ao texto da lei fundamental, seja por ação do Estado, seja, como no caso, por omissão e prolongada inércia do poder público. A situação de inércia do Estado, senhor presidente, em relação à edição de diplomas legislativos necessários
a punição dos atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero da vítima, é precisamente a hipótese suscitada nesta demanda pelo autor. O exame do quadro delineado nos presentes autos evidencia a existência, na espécie em análise, de nexo de causalidade entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e a configuração objetiva da ausência de provimento legislativo, de outro, cuja edição se revela necessária à punição de atos e comportamentos resultantes de discriminação ou de violência contra a pessoa em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero. A hipótese versada nesta ação constitucional traduz, como precedentemente enfatizado no douto parecer do Ministério Público Federal, traduz uma típica situação de desrespeito à lei fundamental por omissão normativa unicamente imputável, neste caso, ao Congresso Nacional, uma vez que, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Carta Política, esta, no que concerne à discriminação contra homossexuais e transgêneros, ainda não constituiu objeto da necessária regulação legislativa viabilizadora da proteção penal a ser dispensada e a que têm direito os integrantes da comunidade LGBT. Portanto, a continuação deste voto na próxima semana. Karina, o que significa que temos já encontro marcado, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu, na próxima quarta-feira e quinta, a partir das 14 horas, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.